Shalom, shalom, irmãos. Vamos fazer então um resumo da nossa próxima e atual paraxá, que é a 28ª paraxá, de um total de 54 paraxás, e a 6ª paraxá de Vaikra, Levítico, que é a paraxá Metsorá, que quer dizer o leproso. O leproso. Nós lemos nessa porção da Torá, Levítico, capítulo 14, até o capítulo 15, verso 33. Na Haftará, lemos 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 até o verso 20. Na Brit Hadashá, lemos Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 80. Lemos também Mateus, capítulo 23, do verso 16 até o capítulo 24, verso 2. E também lemos os versos 30 e 31. Então, vimos na paraxá Tazria, que é a paraxá anterior a essa, que fala profeticamente da primeira vinda do Messias Yeshua. Esta paraxá, veremos que profeticamente fala também da segunda vinda do Messias Yeshua. Nós não ouvimos os rabinos racídicos hoje falar muito no Messias leproso, no Mashiach ben Yosef, pois os vínculos com estas interpretações e Yeshua são muito grandes. Então, eles não querem conectar a tradição com Yeshua. Então, o rabinato racídico despreza algumas porções e algumas passagens no seu sentido profético, que falam do Mashiach ben Yosef, do Messias sofredor, principalmente estas paraxás, a passada e esta. Porém, a Torá toda fala disso, do Messias Yeshua, que é o Mashiach ben Yosef, o Messias sofredor, e que também é o Mashiach ben David, o Messias filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, a lepra, no original, em hebraico, está ligada a doenças na pele, como nós vimos na paraxá passada. Então, sabemos que Adão tipifica o Messias, assim também como Moshe, Moisés. E nesta porção, nesta paraxá, ela já inicia com a frase de Levítico, capítulo 14, verso 2, que diz assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Então, esta frase revela um grande mistério concernente à revelação do Mashiach, do Messias. Como ele será, então, revelado a seu povo em sua segunda vinda, como o Mashiach ben Davi, o Messias, rei, filho de Davi. Aqui está falando como aquele que era leproso e não é mais leproso será trazido para dentro do arraial. E Yeshua ainda está fora do arraial, fora do acampamento de Israel. Mas, de acordo com esta paraxá, ele será trazido para dentro do acampamento pelo sacerdote. Israel é chamado pelo Eterno de reino de sacerdotes. Isso ele fala em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Então, Yeshua deverá ser trazido para casa pelos judeus, e será recebido com festa. Isso fala em Mateus também, capítulo 23, verso 39, onde Yeshua diz: vocês não me verão até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, Yeshua, assim como os animais do holocausto,
foi levado também para fora do acampamento, para fora do arraial. Isso fala a Torá, lá também em Hebreus, capítulo 13, verso 11. Tanto Adão como Moisés tiveram experiência com a doença da pele, ou a lepra, ou enfermidade na pele. Primeiro, Adão perdeu seu revestimento, a sua pele, que irradiava luz, quando ele pecou, quando ele errou. E aí ele viu que estava sem esse revestimento de luz. E a sua carne, a sua nudez estava exposta. Adonai fez para Adão pele opaca, para cobrir o corpo de Adão. Note que Adão, ao errar, ao pecar, o primeiro fato que ocorreu foi a enfermidade em sua pele. Adão tipifica Yeshua. Moisés também, lá em Êxodo, capítulo 4, verso 6, colocou a mão no peito e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve, branca como a neve. E colocando uma segunda vez a mão no peito, e quando a tirou, uma segunda vez, ela estava novamente como o restante de sua pele. Então, Moisés, sabemos também que tipifica o Messias Yeshua, e mesmo que alguns de Israel, alguns, não acreditem no Yeshua, porque sabemos que muitos judeus acreditam em Yeshua sim, porém alguns não, mas mesmo que seus alguns poucos de Israel não acreditem em Yeshua ainda, que ele cravou o pecado no madeiro, que foi o primeiro sinal, logo eles acreditarão no segundo sinal, que é Yeshua como Messias ben Davi, vindo nos céus, com toda a honra, toda a glória. Então está na hora do judeu, do sacerdote, ir fora do arraial, verificar novamente o leproso e trazê-lo de volta a Israel. No dia da sua purificação, será o dia do retorno de Yeshua, no 7º dia, ou seja, no final, quando vier então o 7º milênio. Os enxertados em Israel têm a missão de proclamar Yeshua para Israel. O leproso foi purificado e está esperando para ser levado de volta para casa. O Messias Yeshua hoje é tido como leproso pelo seu próprio povo, rejeitado, marginalizado, com o seu nome banido do meio do seu povo. É tratado como impuro, mesmo ele não sendo. Ele é chamado de Yeshu, que é um acróstico, que significa Imar Shimo Uzikaru, que seja esquecido o seu nome, a sua memória. Quando referenciam Yeshua no Talmud, Yeshua é chamado de Manzer, de bastardo, de Ben-Zonar, filho de uma prostituta, mesmo sua mãe não sendo. Mas cuidado para não sentir raiva de Israel, pois o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, fala que pela parte de Deus é que veio entorpecimento sobre parte deles, sobre parte alguns dos judeus, para que alguns dos judeus não vissem, porque o próprio Deus colocou escama nos olhos, e não ouvissem, porque o próprio Deus colocou tampões em seus ouvidos. Porém, isso de alguns dos judeus, porque a maior parte dos judeus creram e seguiram Yeshua. É isso que mostra toda a Brit Hadashah e os evangelhos, aquelas multidões eram de judeus seguindo Yeshua, para que cumprisse as profecias. Por isso veio entorpecimento para alguns, para levar o evangelho a todas as nações e não ficar só em Israel. Então, Deus assim fez para que todas as nações da terra também
escutassem o evangelho. É isso que fala o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, em Romanos, capítulo 11, verso 8. Então, o Messias leproso existe em muitos documentos judaicos antigos. Eu vou citar dois que o rabino Mateus Andona fala. Um é uma midrash do rabino Yehoshua, o rabino Josué, que vai visitar o túmulo de Bar-Yochai em Israel. Esse Bar-Yochai é supostamente quem escreveu o Zohar. E lá ele encontra então Eliarro, o profeta Elias, e lhe pergunta: quando o Messias volta, Elias pede para que ele vá até os muros de Roma e pergunte ao próprio Messias, que está lá, junto aos leprosos, Baruch Hashem. Então, o Messias está leproso e troca suas ataduras, uma por vez, para estar pronto quando for regressar a Israel. Então, Josué vai até Roma e lá ele vê o Messias e perguntou quando ele volta. E o Messias responde: hoje, se vocês judeus não endurecerem os seus corações. Então, Baruch Hashem, né? Você vê que aqui ele está falando do Messias leproso, que foi levado para Roma, foi sequestrado por Roma. Porém, ele vai voltar para Israel, seu lugar. No Talmud também, Bavli, no Sanhedrin 98b, o Rav disse: o mundo foi criado para Davi. Samuel disse: não, para Moisés. O Rav Yohanan disse: não, para um Messias. E qual é o seu nome? A escola do Rav Shilá disse: seu nome é Shilo, porque está escrito: até que venha Shilo. A escola de Rav Iani disse: seu nome é Inon, pois está escrito: antes de existir o sol, seu nome já era Inon. Então todos os rabinos disseram: seu nome é o erudito leproso, como está escrito: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ainda assim, nós o tínhamos como leproso, ferido e oprimido por Deus. Então aqui está citando claramente Isaías 53, que hoje muitos rabinos racídicos negam. Porém, já era conhecido, né, Isaías 53, falando do Mashiach ben Yosef, do Messias leproso, do Messias sofredor. Então, em breve, os judeus trarão Yeshua de volta para Jerusalém e o tirará de Roma. São mais de 1 milhão de judeus crentes e discípulos de Yeshua atualmente. Por isso, Zacarias fala no capítulo 12, naqueles dias colocarei meu espírito de graça, súplicas sobre o meu povo, Israel, e sobre os habitantes de Jerusalém. E olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão e prantearão por ele, como se pranteia pelo unigênito. Aqui é o dia que eles verão Yeshua como Messias. Embora muitos judeus já o veem, né? Então, em Levítico, capítulo 14, do verso 4 até o verso 32, fala de 2 aves, onde uma delas tinha que morrer. Aqui, essa é como o Messias sofredor, num vaso de barro, sobre águas correntes. Então, o Messias que veio como homem e morreu por nós foi quebrado por causa de nós. E a outra ave, que seria solta nos céus, fala do Messias ben Davi. Para um leproso, um enfermo, estava também sendo dito que agora ele era livre, sem pecado, sem erro, e estava curado. Vemos então o cedro, que é símbolo de força, de esplendor e longevidade. Esta árvore, o cedro, possui um óleo que não permite que apodreça. Por isso é considerada uma madeira incorruptível.
falando de Yeshua. Por seu tamanho também, ele é muito alto, ele alcança até 28 metros. E quando a sua raiz encontra uma rocha, ela o abraça e se torna como a rocha inabalável. No hebraico, cedro é eres, que a sua raiz significa firme e forte. Então, o estofo também, nós vemos o estofo carmesim, que é a lã de carneiro tingida de vermelho, mostrando aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi imolado. Isopo, também nós lemos nesse capítulo. O isopo é uma planta comum naquela região, ela é muito usada, inclusive para extração de óleo. Essencial também como bactericida e usada também aqui para aspergir o sangue 7 vezes, pois a purificação tinha que ser completa e plena no corpo, alma e espírito. Então eram 2 aves, uma morta num vaso de barro sobre águas vivas, a outra apenas molhada no sangue. Essa seria solta, num campo aberto. Sem sombra de dúvida, fala das 2 vindas de Yeshua. A primeira é que ele foi imolado como homem no madeiro por nós, por seu sangue fomos purificados. Yeshua, em sua primeira vinda, disse que aquele que nele crê, do seu interior correriam rios de águas vivas. Ele fala isso em João, capítulo 7, verso 37. Então, com isopo, deram também vinagre e mirra a Yeshua, porém ele não bebeu. Isso fala lá em Marcos, capítulo 15, verso 23. Com sua morte e sua ressurreição, ele nos salvou. Ele que é dado como morto para alguns até hoje, porém ele vive pelos séculos dos séculos nos céus. E quando voltar, nos céus, né, todo olho verá, salpicado de sangue, porém vivo. Então ele volta em campo aberto para reunir os seus escolhidos e desposará a sua noiva com ele. As bodas serão por 7 dias, como no casamento judaico. Leia o verso 8 de Levítico 14. Tudo faz sentido. Então, o tabernáculo, o corpo está plenamente limpo e tudo se fazia novo. No 8º dia, no 8º milênio, tudo se fará novo. Há também ali 3 cordeiros. O primeiro para expiar com um cestário de azeite a culpa. O segundo pelo pecado de Hatá. E o terceiro por holocausto, que seria uma cordeira. Por agradecimento também com 3 dízimos, ou seja, 30 de farinha, olha aí, né? Então, o sangue e o óleo era colocado na ponta da orelha direita para que ouvisse e obedecesse, pudesse ouvir e obedecer a Deus, sobre o polegar direito, para fazer em ações e práticas as instruções de Deus, e sobre o polegar do pé direito, para andar no caminho de Deus, guiando assim para sempre. Também o óleo era colocado na mão esquerda e sobre a sua cabeça, e assim estava totalmente conciliado o homem com Deus. É para isso que Yeshua veio. Então, em Levítico, capítulo 14, do verso 33 até o verso 57, veja ali que a lepra pode contagiar também a casa. Assim, o que tivesse na casa com lepra seria tirado tudo e colocado fora do arraial. E a casa seria fechada por 7 dias, sem nada dentro. Se a praga persistir, toda a casa seria derrubada e colocada fora do arraial. Suas pedras, madeiras, reboco, tudo. Se ela estivesse limpa, sem lepra, então fariam a purificação.
o sacerdote, muito parecida com essa purificação que ele faria, como a do leproso, só que faria na casa. Veja que o templo de Deus foi destruído 2 vezes por causa dos pecados, dos erros de Israel. Porém, o 3º templo será erguido pelo próprio Messias Yeshua e será eterno. Isso nos lembra a casa de Simão, o leproso, lá em Marcos, capítulo 14, verso 3, onde Yeshua estava. Então, a palavra diz que uma mulher pegou um vaso de alabastro, que é um vaso feito de uma rocha branca, com precioso perfume de nardo puro. Medicinalmente, esse nardo também é usado no tratamento de pele e é um ótimo anti-inflamatório, fungicida e bactericida. As suas flores do nardo são brancas ou até mesmo rosas, em forma de sino. Lembra que no leproso era colocado o sino e na orla das vestes do sacerdote também eram colocados como se fossem sinos. E você vê que tudo conectado, né? E o nardo ele pode crescer até 1 metro. Sabemos que vamos ter 1 milênio com Yeshua. Então, ela quebrou o vaso rocha branca e ungiu Yeshua com o seu conteúdo, com esse nardo, para que ele, Yeshua, fosse oferecido para a nossa redenção. A casa de Yeshua, que é todo Israel e os seus enxertados, estarão também purificados por Yeshua, antes vistos também como imundos, pois Yeshua é a pedra angular da construção de Deus. E os construtores a rejeitaram por achar ela leprosa, ou seja, por achar ela defeituosa. Eles não usaram. Porém, a pedra que eles rejeitaram foi feita como pedra angular. Isso também fala lá em Salmos 118. Então, todo o Salmo 118 fala sobre isso. Não só o verso 22, como alguns acham, né? Só o verso 22. Porém, não. Todo o Salmo 118. Pois fala da casa do Senhor. O Senhor é Deus. Fez resplandecer sobre nós a sua luz, que é Yeshua. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Isso fala a palavra. Vejam que está tudo ligado. A casa do leproso, o alabastro, que é a rocha branca, o nardo, tratamento de pele, o vaso quebrado, a rocha, a pedra dita como defeituosa, rejeitada, tornou-se a principal. E Yeshua, o templo de Deus, a casa de Deus, de sua plenitude é Yeshua. E isso é tremendo. Em Levítico, capítulo 15, lemos dos fluxos do homem que podem contaminar e dos fluxos da mulher que podem também contaminar. No caso, sêmen, fluxo de sangue, pus, também diarreia, vômito e etc. Então, a palavra em hebraico para fluxo é zop, que significa fluir, jorrar, emitir, manar. Aqui é usado para fluxo que se refere a impurezas e que pode também contaminar, que sai de sua carne e contamina. Além dos aspectos, claro, lógicos de higiene, evitando assim doenças e contaminações, podemos também enxergar pelo lado espiritual essa palavra, pois aquilo que sai de nossa boca, de nossa carne, pode sim contaminar outras pessoas, até mesmo a nós, mas também outras pessoas, como o próprio Yeshua nos ensina em Mateus, capítulo 15, do verso 18 ao 20, como o Lashon Hará, a língua maldita.
pois o que sai pela nossa boca vem do nosso coração. Se saem palavras de edificação, o nosso coração é bom e puro. Porém, se saem palavras más de maldição, o nosso coração é mau e impuro. E isso nos torna puro ou impuro, dependendo do que sai de nossa boca. Pois do coração, na verdade, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Assim como a língua maldita, ela está ligada ao coração, que traz então a lepra, a doença de pele. Isso já aconteceu com Adão, com Moisés, comigo e com você. Então precisamos frear a nossa língua, purificar e circuncidar o nosso coração. Circuncidar o coração é tirar a carne, o desejo da carne, tirar o pecado, para que nós possamos obedecer às instruções do Pai em tudo o que fazemos. Se o nosso Salvador se tornou impuro por um curto momento, por nossa causa, e isso para nós foi salvação, devemos retribuir com a nossa pureza e a nossa obediência, para que ele saiba que ele não morreu em vão por nós, para quando ele retornar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele nos encontre limpos, obedientes, vigilantes, capacitados, preparados e com os nossos frutos das primícias para ele. Lave-se as suas vestes e o seu corpo e adorne-se. O que pode mais querer a noiva do que agradar ao seu noivo? Na Haftará, de 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao 10, fala ali que reinava então a fome em Samaria, pois estava cercada pelos sírios e por isso não havia como entrar comida e água na cidade. O profeta Eliseu então profetizou que na cidade receberiam comida a baixo preço. Porém, o capitão, por sua incredulidade, não acreditou e veio a falecer. A fé que o capitão não teve, 4 leprosos tiveram. Esses 4 leprosos eram rejeitados, desprezados e estavam fora do arraial. Porém, as portas da entrada do arraial, as portas de Israel, se eles ficassem ali sentados, com certeza eles morreriam de fome. Se eles entrassem na cidade de Israel, com certeza eles também morreriam de fome, porque não havia comida ali. E se eles fossem para os sírios, talvez poderiam viver, pois lá havia comida. Veja que Deus usa as coisas fracas e rejeitadas para fazer maravilhas. Então, os 4 leprosos resolveram se arriscar e dar um passo de fé para salvarem suas vidas. Durante a noite, então em trevas, no escuro, eles foram até o arraial dos sírios. Adonai provavelmente enviou melarins, anjos, com muitos barulhos para amedrontar os sírios, que fugiram e abandonaram a cidade com todas as suas riquezas e comidas. Os leprosos não acharam bom ficar ali com tudo para eles, enquanto seus irmãos, judeus, passavam fome. Os seus irmãos, isso mesmo, os judeus, aqueles que os rejeitavam. Eles não pensaram somente em si e dividiram as boas novas com toda a cidade de Israel, com todo o povo judeu. 4 leprosos, escórias da sociedade, que não recebiam nem amor dela, retribuíram com amor e anunciaram as boas novas à casa do rei, que é Israel, os judeus. Atualmente,
Os que creem no Messias e Yeshua, Jesus, são tidos como leprosos, deixados à margem, rejeitados. Porém, é destes que se anunciam as boas novas, de Yeshua, o Messias. E devem estes continuar proclamando Yeshua Jesus como o Messias, porque ele o é, para todo Israel seja proclamado. Pois só assim Israel verá o Messias. E como Israel é a nação santa de sacerdotes, só eles podem trazer Yeshua para dentro do arraial. E todos nós seremos abençoados por isso, porque virá a redenção. Os mortos em Yeshua serão ressuscitados para a vida eterna. Então, é o que a gente mais quer, é proclamar para Israel o seu Messias, porque Deus não abandonou o seu povo que de antemão escolheu, e é eterno. A escolha de Israel, dos judeus, é eterno. Deus é fiel a seu povo. E nós que somos enxertados no povo de Israel, é bom que a gente saiba disso, que Deus não rejeitou ao povo de Israel, ao qual nós somos enxertados. Na porção da Brit Hadashah, de Lucas, tem duas canções, duas orações. Uma é de Maria Miriam, a mãe biológica de Yeshua, e outra é de Zacarias. Creio que só isso, que tudo que nós aprendemos e estudamos, né, nessa paraxá e na paraxá anterior, creio que só o que eles falaram aqui, Miriam, Maria e Zacarias, vai fechar o nosso estudo e vai trazer compreensão a muitos de vocês, irmãos e irmãs, como também trouxe a mim. Maria fala: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humilde da sua serva. Aqui ela estava falando, porque ela já sabia que no seu ventre estaria então o Messias. E ela, Miriam, Maria, mãe de Jesus, mãe de Yeshua, também é judia, da tribo de Judá. Então você vê aqui ela engrandecendo ao Senhor, se alegrando em Deus, porque o Salvador Deus tinha dado numa humilde serva, numa serva que até mesmo era pobre. E ela disse: de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Uma judia, santo é o seu nome. O nome de Deus é santo. A sua misericórdia estende-se aos que o temem verdadeiramente de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço forte. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes judeus para todo sempre. Como dissera aos nossos antepassados, tanto Abraão, Isaque, Israel, Jacó, assim Deus fez. Você está vendo aqui Maria falando que Deus é com Israel para sempre. Você vê aqui Maria declarando com a sua boca que Deus é para com Israel para sempre. E é errado aquele que ensinam que Deus rejeitou Israel. Não é isso que você vê Maria falando. Não é isso que você vê em toda a palavra, em toda a Bíblia. Não é isso que o apóstolo Paulo e nenhum apóstolo ensinou. Pelo contrário, Maria, os apóstolos, a Torá, a Bíblia toda fala. Deus nunca rejeitou Israel. E além disso, Zacarias fala também profeticamente, cheio do Espírito,
porque também um filho, né, Deus havia dado com o espírito, como em espírito, né, de Elias, que era então João, aquele que batizava. Então, Zacarias ficou sem falar durante muito tempo, porém, aqui, quando ele pôde falar, ele ficou cheio do Espírito Santo e ele profetizou, dizendo: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Notem, é Deus de Israel. Deus é Deus eternamente de Israel e dos seus enxertados, porque visitou e redimiu o seu povo Israel. Ele promoveu poderosa salvação para nós de Israel, nós judeus, porque Zacarias é judeu, na linhagem do seu servo Davi, da tribo de Davi, judeus, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança com Abraão, com os judeus, com Israel, que é eterna. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e em justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor lhe preparar o caminho. Porque foi isso que João, aquele que batizava, fez. Ele preparou o caminho e chamou todos ao arrependimento, preparando o caminho que viria o rei Yeshua, o Messias, para dar a seu povo o conhecimento da salvação através de Yeshua, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no Espírito de Deus, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, o Messias e Yeshua está no deserto, porém, ele em breve vai aparecer publicamente a Israel. Que vocês possam, irmãos, ler essas porções que são proféticas e abençoadas, muito vivas, né? Atualmente, ao qual nós ansiamos pelo retorno de Yeshua. E as épocas estão sendo muito próximas a esse fato. Então, que vocês venham ler todas essas porções, que vocês vejam em cada verso o nosso Messias e Yeshua, porque toda a Torá, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre Yeshua para todos nós. Shalom, shalom a todos, irmãos, e bons estudos a todos.